paz. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor, nessa tarde abençoada. Que Deus venha abençoar todos vocês que estão aqui e aqueles que estão em casa. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Mateus 6. A partir do 25. Amém? Misericórdia? Débora. Ah, tá, desculpa. Amém? Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto há de haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustentam. Portanto, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outro, homem de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá o seu cuidado, basta o dia o seu próprio mal. Amém? Aqui ele fala assim, que muitas vezes a gente vive ansioso, né? Muita ansiedade leva, geralmente a gente ficamos doente, né? Tem transtorno de ansiedade. Meu filho mesmo, ele cuida desse problema. Ele tem transtorno de ansiedade. Conheço, acho que 3 a 4 pessoas que também têm esses sintomas, essas coisas, né? Transtorno de ansiedade. E assim, ele fala aqui, para que a gente não seja ansioso por nada, porque ele sabe a nossa necessidade. Ele sabe o que nós precisamos, né? Muitas vezes a gente fala assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Já fica preocupado, e aí a gente já põe outras pessoas para ficar preocupadas também, né? E Deus fala para nós não ficar ansioso. A ansiedade não leva a nada, né? Aqui, no versículo 28, ele fala, porque ainda ansiosos quanto a de vestir, considera como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Os lírios é lindo, né? Lírio é lindo. O lírio é muito bonito. Eu já ganhei muito do meu amorzão, né?
Ganhei, eu gosto, aliás, gente, eu amo ganhar flores, eu amo. Né? Né? Então, olha, é tão bonito, Deus, Ele criou, Ele cuida ali do lírio, dos pássaros. Olha, os pássaros não trabalham, os pássaros, eles estão aí livres, né? E Deus providencia, gente, comida, bebida para eles. Então, que a gente não fique ansioso. Não adianta a gente ficar ansioso, que não vai levar a nada, né? Aqui no 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, né? E amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé. Nós não temos, como fala, às vezes a gente não tem tanta fé, né? A gente fica tão preocupado que a gente não acredita que vai acontecer, que Deus está cuidando, que Deus está conosco, que Deus está cuidando de tudo, gente. Não pense que Deus não esteja cuidando da gente nesse momento de pandemia, nesse momento que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso país inteiro. Não pense que Deus não está no controle. Deus está no controle. Ele está cuidando de cada um, do jeitinho dele, da maneira dele, Ele está cuidando. Por mais que a gente ache que Ele não esteja do nosso lado, por mais que a gente ache que amanhã vai faltar isso, amanhã... Deus proverá. Deus provê todas as coisas. Deus cuida. Deus está sempre presente em todo lugar, em todo lugar. Aqui no 34 ele fala: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Amanhã é outro dia. Amanhã Ele está conosco, né? Então, que Deus venha nos dar sabedoria, que Deus venha cuidar de nós sempre, que vocês nunca percam a esperança, que tudo isso vai mudar, tudo isso muda. Se você estiver na presença, principalmente do Senhor, se você estiver aqui, ó, firmado nisso aqui, ó, nessa palavra, como nosso pastor, como os nossos irmãos em Cristo, está aqui, sobe aqui no púlpito e fala que isso aqui é o manual, esse aqui é o nosso manual, é o nosso manual do dia a dia, é o nosso manual de como a gente se comportar, o que nós precisamos, o que nós devemos fazer, para a gente não ficar ansioso, para a gente não ficar culpando, para a gente não ficar apontando o dedo para ninguém. Entendeu? Então, que Deus venha guardar todos nós, que Deus venha nos proteger, que Deus esteja conosco, que a gente não esteja ansioso por nada, pelo dia de amanhã, pelo dia de hoje, que estamos aqui, porque Ele já sabe de tudo, Ele está no controle, Ele está conosco, Ele não saiu de perto da gente. Às vezes a gente acha assim, a gente vai no banheiro, né? O Deus, Senhor, fica aí fora que eu vou usar o banheiro, e o Senhor fica aí depois. Não, Ele está a todo momento do nosso lado. Todo momento, todo momento. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, Deus não está comigo. Tá. Às vezes a gente está passando por um problema, e Deus ali, a gente olha para trás e fala assim, Deus não está aqui comigo. Né, o nosso pastor fala sempre uma historinha, que quando a gente está, passos na areia, muitos vocês conhecem, e a gente está passando quando a gente está bem bom, a gente vê que Ele está do nosso lado, a gente está ali feliz, alegre, não está faltando nada, está tudo em paz. Mas quando a gente está passando por um perrengue, como falar na minha terra, né? Quando a gente está passando por tribulações, a gente olha
para o nosso lado e acha que Deus não está. Mas Deus está. Ele está nos carregando no colo. Ele está nos carregando no colo. Por quê? Porque a gente está passando por situações, mas Ele está cuidando. E Ele sabe o coração de cada um de vocês aqui, das pessoas que estão assistindo essa live. Ele conhece o coração de todos vocês. Ele sabe o que vocês necessitam. Então, que não fique ansioso. Deixa Deus trabalhar na vida de cada um de vocês. Deixa Deus abençoar vocês. Abre o coração para o Senhor. Abre que Ele quer agir na vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus venha abençoar vocês. Vamos estar orando e vou chamar a minha amiguinha, que está com o coração na mão, gente. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, sabe? Dá uma tremedeira, gente. Mas Deus vem usar. Deus usa a cada um. E Deus conhece o coração de cada um de nós. Amém? Né, Débora? Então, que Deus venha abençoar cada um de vocês. E logo, logo nós vamos voltar, né, para estar aqui. Gente, faz os seus pedidos de orações, tá bom? Por favor. Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Mais uma vez eu te agradeço, Pai, por mais esse momento de estar na tua casa, Senhor Deus, estar aqui com as minhas irmãs, meus irmãos, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, Senhor Deus, a cada um que está aqui e aqueles que estão aqui, aí assistindo, Senhor Deus, essa live. Que o Senhor venha de encontro a eles nesse momento, abençoando, guardando, livrando. Pai, te peço também pela vida da Mônica, Senhor Deus, que vai trazer a tua palavra. Que, Pai, que não seja ela, Senhor, mas o teu Espírito Santo usando a vida dela e ela venha nos abençoar com tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É todo seu. Olá, a paz do Senhor a todos, né, aos que estão aqui, aos que estão assistindo de casa. Vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Que o Senhor possa abençoar o lar e a família de cada um de vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre milagres, sobre curas. E a gente vai começar lendo um texto que se encontra lá em João 5, do 1 ao 9. João 5, do 1 ao 9. Amém? Vamos lá. É a cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda.
Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui assistindo, pela vida de cada pessoa, de cada irmão que estão nos acompanhando de casa, Senhor. Senhor, me usa, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto eu li já tem algum tempo. E assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente mesmo começa a ficar com algumas dúvidas. E na própria Bíblia tem resposta para as nossas dúvidas mesmo, né? E aí o que muitas pessoas falam hoje sobre milagres? Muitos falam que Jesus não realiza mais milagres, né? Muitos falam que isso era coisa de antigamente, que muitos não acreditam nos milagres de Jesus, né? E eu acredito não, para experimentar os milagres de Jesus é necessário seguirmos alguns passos, né? E o primeiro passo é que a gente tem que estar disposto a mudanças. Para a gente experimentar uma cura, um milagre de Jesus, a gente tem que estar aberto a mudanças, a transformações, né? Aqui no versículo 5, fala que aquele homem estava naquela situação há 38 anos. Né? Muitos vivem esse tempo, 38 anos, ou até mesmo uma vida toda, com algum problema, com alguma enfermidade, né? E elas não buscam ajuda. Muitos se acomodam, não vão atrás de ajuda, elas se acomodam. Falta muitas vezes a atitude da pessoa sair para buscar algum tipo de ajuda, né? Aqui no versículo 6 me chamou bastante atenção, porque Jesus naquele lugar, vendo todas aquelas pessoas, né, que eram cegos, coxos, paralítico, ele fez uma pergunta a esse paralítico. Jesus perguntou: você quer ser curado? Queres ser curado? No versículo 6. O que Jesus estava perguntando, em outras palavras? Jesus estava perguntando: você se importa o bastante com o seu problema para fazer algo a respeito dele? Mesmo que da sua parte exija algum esforço ou algum sofrimento, você está disposto a fazer algo para mudar essa pergunta? Queres ser curado? Jesus fez uma pergunta para ele. Muitas vezes na vida a gente está até disposto a ajudar alguém, né? Seja em doença, física ou espiritual, mas muitas pessoas também, elas não querem, elas não aceitam ajuda, né? E a gente só pode ajudar uma pessoa se ela estiver preparada a ser ajudada, né? Muitas pessoas falam assim: não, eu não vou mudar, não faz nenhum esforço para que a situação seja mudada. A pessoa às vezes acaba se acomodando com o problema, se acomodando com aquela situação, às vezes até uma situação de muito sofrimento. E às vezes a pessoa deixa a situação pior do que já é, né? Ela começa a colocar dificuldades e obstáculos em tudo, né? E as pessoas que se prendem a essas atitudes, ela tem poucas chances de experimentar a cura, de experimentar um milagre, porque ela mesma não faz nenhum esforço, né? E aqui no versículo 7, vamos ver aqui o versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Né? O paralítico falou isso para o Senhor, né? Como é de costume de muitos, esse homem respondeu com autocomiseração, né?
E autocomiseração, o que é? É um sentimento de autopiedade. É quando a gente sente pena, quando a gente sente dó de nós mesmos. Né? Só que Jesus, ele é tão gracioso, ele é tão maravilhoso, ele conhece os nossos desejos mais secretos. Né? Até mesmo antes da gente pedir, o Senhor, ele já conhece. E Jesus, ele, como eu falei, ele é tão gracioso que muitas vezes ele passa por cima do nosso choro e ele passa por cima da nossa autocomiseração e nos fortalece, nos cura, cuida, né, de cada detalhe da nossa vida. Né? E no versículo 8, Jesus fala: levanta-te, toma o teu leito. Então nós temos que nos esforçar para mudar a situação. Né? Acredito eu que esse homem sentiu medo, que esse homem ele sentiu dor na hora, ele ficou, acredito eu, que até na dúvida, mas ele se esforçou. Ele foi, né? Jesus falou: toma o seu leito e anda, e ele se levantou. Temos que sempre confiar no Senhor. Esse paralítico, ele confiou no Senhor, ele teve fé. Né? E o segundo passo, para a gente experimentar uma cura, um milagre, temos que sempre obedecer ao Senhor em qualquer circunstância, em qualquer situação. No versículo 9, fala que imediatamente o homem se viu curado. Né? Quando nós somos obedientes ao Senhor e estamos dispostos a fazer algo para mudar, Jesus sempre ele nos envia uma ajuda, seja um irmão, uma visita de um irmão, seja um versículo da Bíblia, ele está sempre disposto a nos socorrer. Né? Eu quero ler lá em Salmos 46, 1. Temos sempre que confiar no Senhor. Né? Aqui no Salmos 46, 1 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Né? Então a gente tem que entender e confiar que o nosso socorro, ele vem do Senhor, o nosso socorro, ele é o Senhor. Agora eu quero ler com vocês lá em Mateus 8, 2, 4. Mateus 8, do 2 ao 4. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Né? O terceiro passo aqui que é necessário a gente fazer, a gente tem que falar: eis-me aqui, Senhor. Né? Aquele leproso, ele não falou, Senhor, me cura. Ele falou: Senhor, se quiseres, purifica-me. Né? Em outras palavras, o que ele estava falando? Senhor, me cura, se assim for da tua vontade. Né? Em outras palavras, ele falou: seja feita a tua vontade. E outro detalhe, aquele homem, ele foi ao encontro de Jesus, porque aqui fala: e eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou. Esse leproso, ele foi ao encontro de Jesus, ele teve a atitude de ir procurar ajuda para Jesus, em Jesus, né? E aqui no versículo 3 de Mateus 8, né? Fala assim: Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Porque ele tinha perguntado, né? Se o Senhor quiser, me cura, né? Me purifica. E Jesus respondeu: quero sim, fica limpo.
E o que aconteceu? Aqui ainda no versículo 3, fala que imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Né? Aqui outra coisa que a gente tem que fazer sempre, independente da situação, das circunstâncias, a gente tem que sempre clamar ao Senhor. A gente tem que, além de clamar, ter fé. Né? Agora a gente vai ler lá em Mateus 9, aí está pertinho, né? Mateus 9, do 27 ao 29. É a cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu possa fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, de quem ninguém o saiba. Então, aqui no versículo 28, Jesus pergunta: vocês credes que eu possa fazer isso? Ou seja, Jesus estava perguntando: vocês têm fé? Vocês estão me pedindo para vocês enxergarem, mas vocês têm fé para isso? Né? E no versículo 29 fala que eles falaram que sim, eles falaram que tinha fé. E no versículo 29, então tocou-lhe os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E no versículo 30 fala: e abriram-se os olhos. Muitas vezes nós não conseguimos uma bênção, uma cura ou um milagre por falta de fé. E a fé é algo necessário, é algo que não pode faltar na nossa caminhada cristã. Quero ler lá em Hebreus 11, 6. Hebreus. A gente vai ver porque que não pode faltar fé na nossa caminhada cristã. Fala assim, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Dos que os buscam. Será se temos buscado ao Senhor de verdade? Ou será se a gente tem buscado ao Senhor só de vez em quando? Só quando sobra um tempinho? Porque lá em Salmo 105, vai complementar esse que eu acabei de falar aqui. Salmo 105, que não é para a gente buscar o Senhor só nas horas das dificuldades, só de vez em quando. A gente tem que buscar o Senhor contínuo, uma coisa que seja contínua nas nossas vidas. Salmo 105 fala assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a tua presença. Então tem que ser uma coisa constante, Agora a gente vai ler lá em Marcos 5. Marcos 5, 24, do 24 ao 34. Marcos 5,
do 24 ao 34. É a cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nele se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Só nesse texto aqui, né, que a gente leu nesse versículo da cura da mulher enferma, dá para a gente pegar algumas lições, né? No versículo 25, fala que ela estava sofrendo já há 12 anos, né, com uma hemorragia. No versículo 26, fala que ela já tinha ido em vários médicos, tinha gastado tudo que tinha e não tinha resolvido nada. Pelo contrário, só ia passando os anos, ela ia piorando, né? Essa mulher, ela poderia ter falado: não, eu não vou mais tentar, porque eu já estou lutando há 12 anos, já fui em vários médicos, já gastei toda a minha fortuna, eu não tenho mais nada o que fazer, né? Ela poderia ter simplesmente desistido, como é de costume de muitos, né? Desistir já nas primeiras coisas que a gente faz, né? Só que no versículo 27, vamos ler lá de novo, o 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. O que a mulher fez? Ela não desistiu, ela perseverou, né? Ela ouviu falar da fama de Jesus, que Jesus curava, e ela foi atrás de Jesus, né? Só que antes disso, ela já tinha ido em vários médicos. Muitas vezes, sempre, né, na verdade, Jesus, ele tem que ser a primeira opção nas nossas vidas. E muitas vezes a gente deixa para o último caso, né? Se o homem não resolver, a gente corre para os braços de Jesus, né? Não é que a gente não precisa ir em médico, a gente precisa sim ir em médico, mas diante de qualquer enfermidade, de qualquer coisa, a gente tem que orar: Senhor, eu estou com uma enfermidade, eu vou no médico, que o Senhor prepare médicos para me atender, né? Que Deus vai preparar. Então, e essa mulher, ela não desistiu, ela não olhou para os obstáculos, ela perseverou, né? Ela viu que só com os médicos não tinha resolvido, mas ela perseverou. Ela falou: não, ela teve fé, ela falou: não, eu quero ficar curada, eu vou procurar uma outra ajuda. E ela foi no lugar certo, né? Ela foi atrás, foi tocar nas vestes de Jesus. Isso, ela perseverou. E aqui no versículo 33, então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Quer dizer, aquela mulher, quando Jesus perguntou: quem me tocou?
aquela mulher, ela ficou com medo, ela ficou atemorizada, né? Mas ela falou toda a verdade, ela foi leal. Jesus já sabia quem era, só que Jesus queria ouvir da boca dela. Então ela foi sincera, ela foi leal. E a gente tem que ser sincero em todas as áreas da nossa vida, seja com os de fora, seja com os irmãos, né? Ela foi leal. Então Jesus perguntou só para ouvir da boca dela, né? E aí no versículo 34, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Acima de tudo, essa mulher, ela teve fé. Muitos falam que Jesus não realiza milagre, falam que é coisa de antigamente, falam que não se vê mais isso. Mas muitas vezes nos falta atitude, né, de correr atrás de buscar mesmo, né? Nos falta humildade, nos falta uma das coisas também que é necessária, que é a intimidade com Deus. E nos falta o principal, que é a fé. E muitas vezes também a gente se acomoda tanto com a situação que a gente acaba se acostumando a conviver com aquela situação, que acaba não buscando, se esforçando para buscar uma ajuda, né? Vamos dar um exemplo aqui. Nos cultos de hoje a gente sabe que tem muita gente que trabalha, mas tem os cultos na sexta. Muitos mandam o nome, tem que mandar mesmo para a gente orar, mas muitos não podem estar vindo porque são da área de risco, a gente entende. Muitos trabalham, mas muitos pedem para a gente orar e poderiam estar orando também, né? Porque tem muitas coisas na nossa vida que o Senhor quer ouvir da nossa boca. O Senhor quer ouvir, Ele já sabe o que a gente vai pedir, já até sabe se vai nos conceder ou não, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Então muitas coisas nós mesmos temos que pedir. Temos que orar sim uns pelos outros, que também é bíblico, né? Oração de intercessão. Porém, tem algumas situações que o Senhor, Ele quer ouvir da nossa boca. Lá em Salmos 86, vamos lá em Salmos 86, 1 e 2. 86, 1 e 2, fala assim: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu piedoso, tu, ó meu Deus. Aqui no 1, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. Como que Deus vai responder se a gente não pedir? Como que Deus vai estar com os ouvidos inclinados se a gente não pedir? Então a gente precisa pedir as coisas para o Senhor. E pedir: Senhor, que seja feita a tua vontade. Que se for para o nosso bem, que se for da vontade dEle, Ele vai nos conceder, né? Se for para a honra e para a glória do nome dEle, Ele vai nos conceder. E temos também que buscar ao Senhor, temos que pedir. Agora a gente vai voltar lá em Mateus. De novo, é tudo pertinho, né? Mateus e Salmos. É Mateus 7. Do 7 ao 8, fala assim: pedi e dar-se-vos, buscai e achareis, batei e abri-se-vos. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, esse versículo deixa bem claro, né? Que todo aquele que pede, que busca, recebe. Mas temos que buscar, né? Não é a gente se acomodar, a gente tem que buscar, a gente tem que pedir, que ter fé. Temos que pedir também para que seja em nome de Jesus. E temos que pedir as coisas para que o Senhor seja glorificado
sempre. Agora é lá em João 14, 13. João 14, 13. Que fala assim: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo que a gente pedir em nome de Jesus, que seja para o Pai ser glorificado, Ele vai nos conceder, Ele vai nos dar. E aqui, para finalizar, Jesus realiza e sempre realizará milagres, curas, seja cura física, espiritual, Ele sempre vai fazer isso. Porque eu quero ler agora em Hebreus 13, 8. Aí acabou os versículos. Hebreus 13, 8, que fala assim, né? Igual eu falei, que Jesus realizou, realiza e sempre vai realizar milagres. Por quê? Porque aqui em Hebreus 13, 8 fala que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o sempre será para sempre. Então, se Jesus realizou os milagres antigamente, Ele vai continuar realizando milagres. E isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Só que nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que vir buscar o Senhor terça, sexta, domingo. E não só vir buscar o Senhor na igreja, porque a gente dá para buscar, é necessário buscar o Senhor nas nossas casas, orar, porque nós, graças a Deus, temos livre acesso ao Pai. Tudo que a gente quiser, só a gente para o quarto, para qualquer cantinho, se ajoelhar e falar com o Pai. E Ele vai nos ouvir. E Ele vai nos conceder, se for da vontade dEle, se for para a honra e para a glória do nome dEle, e se for para o nosso bem. Muitas vezes a gente pede algo para o Senhor, e ainda questiona, Deus, por que o Senhor não me deu? Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, se tivesse dado, não seria bom para a gente. Né? E a gente tem muitas vezes essa mania de questionar, de colocar Deus na parede. E a gente fala, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. A gente não fala, Senhor, se for da Tua vontade, Senhor, me orienta, Senhor, me ajuda. Né? Então temos que clamar e correr para os pés de Jesus, porque não há outro caminho. Né? Só assim a gente vai experimentar, né, as curas e os milagres de Jesus. E não precisa fazer muito esforço. Não precisa, são coisas simples, a leitura da Bíblia, oração. Né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E que Deus abençoe cada um de vocês, a vida e o lar de cada um de vocês. Vou chamar a Cris agora. Amém. Glória a Deus, hein? Palavra, hein? Olha, eu não combinei nada com ela, tá, gente? Não combinei, gente. Mas amém, né? Deus, se a gente não tiver fé, nada, nós não seremos nada. Nós não seremos nada. Né? Minha primeira vez que eu fui pregar na igreja, gente, eu preguei essa palavra que a Mônica falou, a mulher do fluxo de sangue. Nossa, olha, é difícil, mas é uma pura verdade. Se a gente não tiver fé, e olha que ela não, a mulher antigamente não podia nem estar junto, do jeito que a gente está aqui, como o Jefferson, Richard, Jefferson, quem é Jefferson? Que Deus abençoe, né? Não sei.
Ô, Richard. Oi? Ah, tá. Ah, Jane. Acertei o nome do teu marido. Vixe. Que nem ele está aqui conosco, o Germano, eles aqui, ó, o Gustavo, o Guilherme que está ali, eles não podiam estar aqui. Nós não podíamos estar junto deles antigamente, né? Hoje nós temos livre acesso. Nós podemos estar conversando com Deus, nós podemos estar na presença de Deus todo momento. E naquele dia, nessa época, essa mulher, olha, gente, quando eu estava fazendo o estudo, para mim eu estava lá dentro, eu entro na história, né? E você imagina aquela mulher, 12 anos, sofrendo, gastou tudo que tinha, tudo. E muitas vezes a gente faz isso. E a gente não espera a resposta de Deus, né? E ela só ouviu falar de Jesus. Ela falou, eu vou lá. Se eu apenas tocar, tocar assim, na veste dele, eu serei curada. A fé dela foi tão grande, a fé dela foi tão enorme, que ela só tocou e ela foi curada, né? Foi uma fé tremenda, e a gente tem que ter essa fé, né? Porque a gente tem que ter, ela foi curada pelos médicos dos médicos, né? Tem bastante gente aqui que pediu oração por doença. Tenha fé que Deus está curando, que Deus está te libertando. E como a Mônica falou, Ele curou lá, Ele cura hoje, Ele cura amanhã, Ele cura sempre. Sempre Ele está curando. Às vezes a gente não vê o milagre. A gente quer. Muitas pessoas acham que o milagre é ver o cego enxergar, é o coxo andar. Não, gente. Olha o milagre que Deus fez na vida de vocês. De onde Jesus tirou vocês. Eu falo por mim, de onde Jesus me tirou. Gente, vou confessar uma coisa para vocês. É que ele não está aqui. Meu amorzão não está aqui, meu pastor. Mas a gente ia para forró. A gente podia chover. Era competição de forró, eu e ele. A gente passava noites no forró, eu e ele, ali. E olha a mudança. Eu falo para vocês que minha benção, o Cido, eu falo minha benção. E minha filha, ela está me assistindo, ela sabe. Que foi através dela, pedindo oração. E tem outra benção também, que é a filha do Germano, sabia? Que ele foi primeira também. Veio primeiro para a igreja. Ela sempre pedia oração. Tímida, meu Deus do céu. Mas ela pedia. Ela falava mais comigo, né? Ela sempre falou comigo. Sempre pedia oração. E a Cíntia, ela sempre pedia oração. Ela era o nosso pastor Luiz. Ela falava assim, pastor Luiz, ora pelo meu pai é muito duro. Quando ele fala, a gente chamava a vizinha lá, a Fabiana, né, Fabi? Você também está assistindo, que eu sei. A Fabiana chegava lá e convidava ele, Cido, vamos para a igreja. Sabe o que ele fazia, gente? Ele oferecia, lá na nossa terra, uma meota, um copinho de cervejinha. Por quê? Porque ele bebia na época, quando ele não tinha Jesus. E olha, hoje, onde minha bênção está. Hoje a diferença dele, gente, se eu contar a história minha e dele, vocês falam assim, é mentira, Cristina. E hoje estamos aqui. Né? E é um milagre. É um milagre. Deus faz um milagre. A gente acha que a mudança da nossa vida não é um milagre, mas é um milagre. Que Deus está trabalhando todo dia, todo dia. Olha a bênção do Germano, gente. Desculpa. Né, Mônica? Né? Olha lá. Ele vinha trazer a esposa, gente, a filha dele aqui na igreja. Ele vinha trazer ali na porta, e dali da porta ele ia embora.
Mu- Muitas vezes ele chega, acho que umas quantas vezes mais ou menos tu entrou aqui? Algumas vezes, mas meio desconfiado. Né? Mas era para quê? Para ficar assistindo o jogo, não é não, Germano? Para ficar assistindo o jogo. O inimigo, ele coloca coisas para você. Então, tô desconfiado. Mas muitas vezes a gente faz isso. Misericórdia. Irmão, eu falo para a honra e glória do Senhor Jesus. O meu pai não perde um culto de terça e sexta. Amém. Como é o nome dele? Senhor Francisco. Seu Francisco, um abraço, um beijão. Logo, logo o senhor esteja aqui. E ele... o senhor é de risco, né? Aí ele fala assim, nossa, como fala bonito esse moço. Aí, Nossa, tá eu vejo um brilho nele, aí eu brinco, é a careca, papai. É a careca dele, papai. Ele falou assim, nossa, mas tem uma coisa diferente nele. Só Jesus. Só Jesus. É Jesus na vida dele, na vida Amém, da família. irmão, te amo em Cristo. Né? E Deus faz milagre. Débora, nossa, Débora também era misericórdia. A B, né? Quantos aqui, né, Dona Cissa, quantos, né? Quantos Deus já fez milagre? E está fazendo. E vai fazer. Só é você ter fé. Né? A gente tem que ter fé. Se a gente não tiver fé, nada vai à frente. Né? Antes, eu perdi a minha mãe o ano passado. Né? Eu perdi minha mãe. Meu pai eu perdi já faz 16 anos mais ou menos, que eu perdi meu papai. E o ano passado eu perdi minha mamãe. E ela não era crente. Mas a gente sempre falava a palavra do Senhor para ela. Mas nos últimos momentos dela, ela aceitou a Jesus. Né? E eu sempre pedia para Deus assim, Deus, me dá essa alegria, pelo menos de ver minha mãe. Né? E eu não recebi a notícia aqui, a gente estava aqui na igreja, né? Recebi a notícia, né, que ela tinha partido. Né? E quando foi, com 2 semanas depois, eu conversei com a minha cunhada, né, e ela falou que antes dela ir, ela aceitou Jesus. Eu falei, glória a Deus, está nos braços do Senhor. E essa semana recebi a notícia que meu cunhado, mas Deus é bom, gente, como Deus é bom. Né? E meu cunhado está indo para a igreja. Que Deus abençoe ele, abençoe minha irmã, a sua família. E não desistam, gente. Nunca desista. Débora, não desiste. Vai vir, Débora. Vai vir aqueles perrengues. Mas Deus é contigo. Sabe? Porque Ele fala assim, ser forte e corajoso. Não te mandei eu. Né? Então, não esquece. Deus é contigo. Com cada um de vocês aqui. Com cada um. Né? Então, ser forte e corajoso. Tão somente. Ele usa. Muitas vezes a gente quer jogar tudo para o alto, gente. Nossa. Tem que respirar. Mas ele fala, não, é no meu tempo. Tenha fé. Tenha fé. Amém? Vamos fazer nosso pedido de oração. Agora eu vou falar, gente. Eu falo demais. Eu aprendi com o pastor. Né? A convivência. Aqui o pedido de oração pela família da irmã Fátima, pela Viviane, sua filha, pela igreja, pelos missionários, pelo Brasil inteiro. Pelo propósito da irmã Rita, Rita de Cássia, isso. Pela convenção do Raimundo, pelos seus pais,
né? Pelos pais do meu genro, Nil, né? Pela avó Adelina, vó, beijo, vó, te amo, vó, estou morrendo de saudade. Sexta-feira eu não matei minha saudade, só de longe. Né? E pela Claudinha, gente, é uma amiga da Cíntia. Ela, infelizmente, ela estava grávida também. Estava há 3 dias em trabalho de parto e o neném nasceu morto. Que Deus venha consolar o coraçãozinho dela. Pela Thalita, né? Pelos Sebatão, acho que é esse nome que ela botou. Eliane Camargo pediu pela sua mãe, Lenice, pai, Maurílio, pelo irmão Eduardo. A irmã Tereza, lá em Prensa, pediu pelo povoado lá de Prensa, pelos seus filhos, pelo Francisco, pela Gabi, irmã da Débora, pelo esposo da Débora, pela família inteira da Débora, né, Dé? Pelo Arthur, pela Beatriz, pelos filhos todos da dona Silvana, que se for falar, gente, é benção. Pela saúde, pela saúde da irmã Fátima, né, como eu falei, pela mãe da irmã Patrícia, dona Marlene, um beijo, dona Marlene, logo, logo a senhora vai estar aqui, viu? Pela dona Ana, pela dona Lourdes, pela dona Zuíla, pelo Claude, é um sobrinho da irmã Márcia, pela Carol, da TT, e pela Kellen, que é filha da irmã Silvana. Que o Senhor venha fazer mais e mais milagres na vida dessas pessoas. E na vida de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês que está sendo representado aqui. Amém? Vamos ficar de pé, gente, vamos orar? Amém? Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Mais uma vez estou aqui na tua presença, Senhor, te colocando todos esses nomes, Senhor. Tu sabe, Pai, o que eles necessitam. Pai, que o Senhor venha fazer um milagre na vida deles, que o Senhor venha, Pai, libertar, que o Senhor venha salvar. Pai, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, Senhor Deus, na vida deles, na vida dessas famílias que aqui foi mencionada, repreendendo toda a cilada de Satanás, Pai. Abra os olhos deles, Senhor Deus, que eles venham ter um encontro verdadeiro contigo. Pai, é tanta situação que o inimigo coloca, Senhor Deus, para nós desistir, mas não, Senhor. Porque Tu está conosco, Deus. Tu está conosco e nada vem nos atingir. Pai, em nome de Jesus, eu te peço pelas minhas irmãs, meus irmãos que estão aqui, cada um, Senhor Deus, que está sendo representado, as suas famílias, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha, Pai, venha abençoar os desejos nobres, Pai, do coração deles, porque Tu conhece, Pai, Tu conhece cada um, Pai, Tu conhece o coração de cada um deles. Abençoa, Pai, guardando, livrando de todo o mal. Abençoa também essas pessoas que estão enfermas. Pai, entra com providência, Senhor Deus, restaurando, curando, libertando, para a honra e glória do Teu nome. Te coloco também a vida do Vitor, Senhor Deus, que com dores nas costas, que o Senhor venha restaurá-lo, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Abençoa todas nós, nos guarda, nos livra de todo mal. Abençoa todas essas pessoas que estão aí na live. Abençoa, Senhor Deus, libertando e salvando a vida delas. Para a honra, glória e louvor do Teu nome. Abençoa a Bê, Senhor Deus. Restaura a Bernadette, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, coloca Tuas mãos sobre a vida dela, Pai. Para a honra, glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor venha abençoar todos vocês. Que o Senhor venha guardar. Que esse restinho de tarde seja abençoado. E que até o final de semana seja uma bênção na vida de cada um. Amém? E até sexta-feira, se Deus quiser. Que Deus abençoe.